Começa agora mais um podcast. Soma de tudo. Olá, Lei da Atração. Na semana passada nós tivemos a oportunidade de poder pincelar sobre o assunto. Na verdade, pincelar não. Nós tivemos uma resenha de 1h20 sobre o assunto. Quer saber? Clica no card aqui que a gente vai disponibilizar para você. Mas fique aqui nesse vídeo que a gente vai entregar alguns pontos muito bacana para você poder atrair aquilo que tu deseja para sua vida. Eu sou Anderson Eusébio. Eu sou Marco Oliveira e esse é mais um episódio do hashtag Soma de Tudo. Bem, como o Anderson já deu a introdução, né, o nosso último vídeo foi justamente sobre isso. Como trazer a existência, aquilo que você imagina, que você sonha ou que você almeja. E nosso último convidado, ele deixou dicas preciosas como fazer isso na prática, né, vivenciando. E é isso que a gente, na nossa resenha nesse vídeo de hoje, é trazer isso. Como até trazer alguns casos pessoais, né, tanto o meu quanto do Anderson, como em algum momento da vida a gente imaginou algo, quis, e como é que a gente conseguiu trazer a existência isso. É muito louco isso, né, Marcos? Porque por mais que pareça improvável, a gente já experimentou isso muitas vezes na nossa vida, né? Eu tenho certeza que muitos do que nos assistem também já experimentou. O problema é que quando essa experimentação ela passa despercebida. No vídeo passado a gente deu o exemplo, né? Nosso convidado deu o exemplo do boleto a se pagar. Né? A pessoa que tem um boleto para pagar, ela fica louca, ela fica preocupada, ela fica aflita, ela pensa cada minuto naquele boleto até que ela consegue o dinheiro e paga o boleto. Ela pode até ficar dura, mas paga o boleto. Ela conseguiu colocar em prática a lei da atração. O problema é que ela colocou essa fórmula em prática sem ao menos perceber. Ela foi eficiente, mas não foi eficaz. E muitas das vezes inconsciente, né? E você vê que ela se preocupa porque ela não tem, né, o dinheiro necessário e com certeza ela passou por algum tipo de aflição, mas no final o que ela mais almejava, que era pagar, aconteceu. Aparece um dinheiro, aparece um trabalho, enfim, e é isso que a gente vai dar aqui como exemplo. O nosso convidado, num vídeo anterior, ele falou que existem princípios, né? Como se fossem dicas de, primeiramente, você imaginar, você querer, ter um desejo ardente de algo, né? Depois você ter uma fé inabalável, mas sim, depois você partir para a ação, né? Então, se a gente for parafrasear, né, um Napoleão Hill, pensamentos geram sentimentos. Sentimentos geram ações, né? Sentimentos geram ações e ações geram resultados. Porém, que o resultado não necessariamente ele vai ser só positivo, pode ser negativo também. Mas, de qualquer forma, vai trazer à existência alguma coisa que foi pensada, né? A gente pode pegar, por exemplo, se você está imaginando, né, viajar, você tem como um desejo ou um sonho viajar. Se você só ficar no campo da imaginação, seria muito bacana viajar. Mas se você não pensar no como antes, né? Como eu posso viajar? Será que eu tenho? Primeiro, eu tenho tempo, tenho dinheiro disponível? Uma vez que você não tem, você tem que começar a colocar isso no seu coração, né? Externar isso e automaticamente você vai ver que vão vir novas ferramentas para você começar a colocar isso em prática. Você começar um planejamento estratégico, vai vir novas direções para você poder realizar isso. Por exemplo, se é necessariamente dinheiro, como eu posso fazer? Em vez de falar que eu não tenho dinheiro para viajar, mas como eu posso arrumar dinheiro para viajar? Será que eu posso fazer outra atividade e arrumar uma renda extra? Será que eu posso estar vendo um financiamento? Será que eu posso passar no cartão de crédito? E é justamente o convidado, eu acho que se ele deixou uma dica preciosa, é justamente estar na ação. Independente, você não viver de condição, mas você viver de decisão. E quando você colocar no seu coração que você quer realmente, de fato, começar a botar o pé na água, independente da situação, independente da condição que você tenha vivendo hoje. Mas se você quer, você vai realizar, desde o momento que você acredite de fato e começa a caminhar. Nesse ponto, Marcos, eu vou fazer um contraponto. Não porque eu discordo de você, não.
mas eu vejo de forma diferente, tá? A ação, ela é importante sim, mas eu acho que a ação é consequência da certeza do objetivo. Entende o que eu estou falando? Vamos dar um exemplo. No ano de 2022 eu vou à Disney. Vou me hospedar em Orlando e vou passar uma semana com a minha família nos Estados Unidos. Enquanto eu estiver perseguindo este objetivo, as ações, elas começam a surgir, as oportunidades começam a surgir à minha frente. Eu digo isso porque, a exemplo, não faz nem muito tempo que a gente teve exemplo disso aqui no nosso projeto. A gente não pensou no que precisava ser feito. A gente precisava Aliás, a gente não pensava em como nós faríamos, e sim no que no que se precisava ser feito. Acredito eu que no momento em que a gente dá foco, e é que é muito, muito perigoso, a gente dá foco no processo e olha para o processo de forma negativa, porque o processo tem esse poder de imprimir dificuldade, né? A gente pode cair na armadilha de atrair essa dificuldade para a gente, né? Então assim, por mais louco que seja, eu ainda instruo a focar no objetivo, por mais distante ou mais próximo que ele esteja. Por exemplo, uma dica muito bacana que o pastor Camp deu foi de focar em metas menores. Sabe por que eu acho que a dica é bacana? Porque nem todos têm uma fé para 100 mil, mas tem uma fé para 10 mil. É palpável. Você colocou isso no vídeo. Eu falei que é mensurável. É mensurável. Aí é como se você estivesse escalonando o sonho, né? Na verdade. Por exemplo, igual você colocou agora da Disney. Você poderia colocar isso como a gente está dizendo, né, nacionalmente, para o Beto Carreiro. Sim. Mas eu vou mais além. Concordo que o processo pode muitas vezes soar negativo, uma vez que as coisas não estão caminhando. Mas se por exemplo, Disney é muito específico. Disney eu acho que fica até mais fácil do cara viabilizar. Hoje todo mundo, acho que vou falar todo mundo, tá, gente? Todo mundo que queira, consegue fazer um planejamento para estar viabilizando o seu projeto. Sim. Principalmente quando você consegue quantificar o que você precisa. Por exemplo, hoje em dia, para você viajar e passar uma semana na Disney, você consegue mensurar o quanto você vai precisar financeiramente, o quanto de tempo você vai precisar. E isso requer uma procura, por isso que eu falei um pouco da ação. Você precisa se mover, você começa a procurar agências de viagem, você tem que tirar o seu passaporte. Isso vai te dando tempo para você se planejar estrategicamente. Qual o dinheiro, qual o teu recurso que você precisa, se vai ser nas suas férias. Por isso que eu falei um pouco da ação. Não adianta. Lógico que a pessoa não pode, em um momento nenhum, se ela vê dificuldade, mas eu não tenho dinheiro. Se você pensar assim, cara, a gente nunca vai ter nada. Acabou, não vai ter. Né? Passa pela condição. Porque a vida é exatamente o que acontece enquanto você faz o seu planejamento do futuro. Isso é vida. Então, se você não for... passa um pouco pelo processo de gratidão. Enquanto você não conquista o seu sonho, o seu projeto, você tem que ser grato. Você tem que usufruir com a sua família, com seus amigos, do que você já possui agora. Porque senão você também vai ser frustrado. Então... Não, é isso que era só um contraponto em relação à sua réplica. Posso fazer uma tréplica? Lógico, deve. Quando eu coloco, cara, que o foco no processo ele pode ser perigoso, é porque justamente a gente acaba atraindo aquilo que a gente acredita. Acreditou, você atrai. Ponto. Se eu acreditar, tem um filme até muito bacana, tá? Chama-se da trilogia Corpo Fechado. Deixa eu lembrar. Fragmentado. Fragmentado. Esse é o nome do filme. Tá? Conta a história de um rapaz que tem múltiplas identidades, múltiplas personalidades. Uhum. E uma psicóloga ou psiquiatra, não lembro bem a profissão da personagem, né? Tratava esse rapaz.
e ele adquiria características de cada personalidade que ele tinha. Porque ele não duvidava. Então, ora ele era um menininho, ora ele era uma mulher, ora ele era um homem, um zelador, né? E dentro de todas as personalidades que ele tinha uma personalidade que todos reverenciavam, mas ela ainda não tinha aparecido. Se chamava a Fera. E literalmente era uma fera, né? O garotinho, a personalidade, o garotinho, já havia desenhado uma fera e tal. Enfim, resumindo, durante o filme, ele acaba manifestando essa personalidade. E sabe o que é interessante? Que todas as características da fera, não as características físicas propriamente ditas de imagem, mas musculatura, desenvolvimento muscular, As força, expressões, ele adquiriu no momento em que ele manifestou essa personalidade. E de igual maneira, cara, eu acredito que se a gente pegar uma criança e criar essa criança em um ambiente em que não se apresente dúvidas daquilo que ela possa conquistar, a criança tem condições de conquistar no mundo. Sim. Aí a gente vai voltar no episódio anterior, que seria muito bacana. A galera tá aí, tá com a gente, tá assistindo. Na principal limitação do ser humano. Na principal. E eu não falei principal, pelo menos segundo a minha leitura, que é a crença limitante. Cláudio, aí a gente vai falar de crenças limitantes, né? Se você pensa que você pode, você está certo. Se você pensa que você não pode, você está certo também. Por isso que é muito importante você gerir os seus conflitos. A Bíblia fala sobre todas as coisas que deve guardar, guarda seu coração. Porque daqui vai prover dos seus sentimentos, antecede as suas ações. Por isso que ele falou, se você viver num ambiente inóspito, onde você não consegue, você não presta para nada, você é um vagabundo, cara, dificilmente esse adulto, né, esse profissional, esse ser humano, ele vai se sentir um ser humano confiante. Ele vai ter uma autoestima elevada. Nos primeiros problemas ele vai recuar, principalmente ele pode ser um adulto frustrado, sentimentalmente falando, frágil. E à medida que o Anderson falou desse ambiente, por isso que como pais, né, como genitores, é tão importante a gente estar imprimindo na nossa geração um papel de confiança, com liberdade. Não é ser permissivo, mas eu já falei aqui que meu filho está proibido de falar que ele não consegue, e sim como ele consegue. E eu não faço comparação. Não comparo ele com os primos deles ou ele com o vizinho. Eu sempre comparo ele com o processo dele passado. Exemplo, eu peço um período de 3 meses e falo, cara, ó, você estava assim, você está assado, você está melhor. E eu não falo, por exemplo, de pontos fracos, eu falo de pontos a desenvolver. Eu acho que isso é uma ferramenta. Lógico que eu tô falando que onde ele está deixando a desejar. Mas em vez de eu falar, cara, você tem que desenvolver tal habilidade ou tal responsabilidade, eu vejo que a receptividade é muito melhor. Não é uma crítica direta, é uma psicologia infantil, mas que eu estou imprimindo no meu filho a construção de um caráter de autoestima. Entendeu? Tu sabe por que eu tô rindo? Por quê? Porque eu tava procurando na minha cabeça aqui um termo que descrevesse o papai do RH. Que parece que você tá fazendo um processo de RH dentro Com meu de casa. filho? Mas Com sim. teu filho. Não, bacana isso. Não tô... Como a gente nunca entrou em... a gente nunca discutiu sobre isso, né? E nunca tivemos contrapontos, nunca fomos opostos em opiniões a esse sentido. Mas eu trato a minha filha de uma forma diferente. E a minha virada de chave, né, já tem algum tempo que eu a trato de forma diferente, mas houve uma literatura em específico que me fez virar a chave em relação à criação da minha filha. Né? Essa literatura, ela conta a história do Éden, né? E como
os drives, vou chamar de drive porque a gente usa muito esse termo, né? Os drives instalados no Adão. São as crenças, né? Exato. Aliás, adquiridas, não foram instaladas. O Adão foi um privilegiado. O Adão Veio pronto de fábrica. não é que ele veio pronto de fábrica, ele veio formatado. Ponto. Ele já veio formatado, disco rígido, limpo. Ele só tinha... ele tinha pouquíssimas instruções. Era usufruir da terra, receber Deus todo dia e não comer do fruto do bem e do mal. Comer livremente de toda a árvore do jardim e não comer de uma só árvore. Era essa. Mas a partir do momento em que ele comeu, aí sim, fazendo uma analogia um pouco tosca, Adão era um Mac. Dava para instalar nada no Adão. Depois que ele comeu o fruto, ele se tornou um desktop. A partir daquele momento, ele pode... houveram inúmeros upgrades que, na verdade, acabaram por prejudicar, depreciar o ser humano. Sim. E aí, de lá para cá, a gente veio sofrendo com esses upgrades, e hoje, nosso mainframe, né? Vou chamar assim, tá tão inchado de informação, de parâmetros de comparação, que a gente não consegue sustentar uma fé naquilo que a gente almeja, né? Então, aquilo que deveria servir de experiência para a nossa vida acaba sendo o principal responsável pela nossa fé limitante. Nossa crença limitante. Entendi. É o que eu falei. Por exemplo, tudo para ser conquistado, né, tem que ser idealizado. E até o processo de tecnologia, eu acho que ele vem limitando. Eu tenho me policiado, essa é a palavra, eu tenho me policiado em relação ao uso do celular. Só que dá trabalho, tá? Porque o corpo, ele quer o que é mais cômodo. A gente quer ser preguiçoso. Isso eu eu vou trazer meu filho, porque é onde eu tenho visto mais tempo, tá? Com a minha esposa e com meu filho. E quando a gente está sem um aparelho, por exemplo, dificilmente eu chamo meu filho para ver um filme. Geralmente eu chamo ele para jogar bola ou para brincar. E, cara, para brincar dá um trabalho. Pior que não trabalho, só no começo, tá? Vamos brincar de quê? Eu tenho um filho de 11 anos. Depois fica prazeroso. Depois, cara, e assim, esses dias a gente começou a fazer avião de papel. Pegamos um avião de papel, começamos a jogar na casa, depois fomos pro quintal, qual que voava mais, ele me ganhou em todos. Por que pareça. E eu sou competitivo, tá? O avião dele foi mais longe. Mas onde eu quero chegar com essa brincadeira de avião de papel? No processo criativo, gente. Demanda tempo. Enquanto a gente viver de condição, a gente fala que não tem tempo. Você não tem tempo? Eu te faço um desafio. Eu nem vou falar do meu resultado, tá? Mas de todos vocês que estão em casa agora, o quanto tempo a gente se distrai entre televisão, entre celular. Vou falar vou me pegar só em televisão e celular. Não vou nem falar sobre mídia digital, nem quero falar sobre Netflix, televisão aberta, futebol, tudo entretenimento é válido. Mas uma vez que você está questionando uma falta de tempo, ou uma falta de conhecimento, uma falta de instrução para realizar um projeto, é melhor nós revermos as nossas prioridades. Concordo com você sobre o uso do celular. Concordo. Até por reconhecer, por ser um profissional de processo, né, que mesmo você estando no seu horário de trabalho, o seu consumo do celular é muito alto. Então, se você parar para quantificar o tempo que você passa na tela de um celular, você se assusta. Porque o dia só tem 24 horas. Não se espante se você descobrir que das 24 horas, 15 horas tu passa na frente de um celular. Verdade. Por mais louco que seja, né? Se você passar por essas 15 horas na frente do seu celular e tiver um tempo proveitoso, 5 horas proveitosas, você ainda está no lucro, né? 1/3 do tempo proveitoso. Quando eu digo proveitoso, eu digo produtivo.
né? Porque as 15 vão te manter ocupada. Mas eu acredito que isso não aconteça. Então a gente acaba consumindo o principal produto produzido pela indústria do entretenimento, né? Que são as ações para nos levar à procrastinação. E é o mal do século, né? Porque enquanto se procrastina, outro produz na sua frente. Verdade. Né? E você acaba ficando para trás. Eu falo isso com a minha filha. Né? 14 anos de idade, eu tive o papo sobre procrastinação quando ela fez 13. Ou quando ela tinha 13. Sentei e expliquei o que era procrastinação para ela. Por que eu fiz isso? Porque ela já iria fazer 14. E aos 14 anos, por mais... Você tem uma característica de RH na criação do seu filho, né? Preste atenção, hein? Quando ela fez 14 anos, eu iria imprimir na vida da minha filha a responsabilidade de tomar decisões. Eu só iria balizar as decisões que ela tomava. E assim eu fiz. Tá? Sentei com ela, expliquei a tomada de decisão, os erros que eu cometi na vida por conta de tomadas de decisões ruins, e falei para ela: olha, você não é mais criança, mas você não é mais adulta, você ainda não é adulta. A partir de hoje você vai tomar suas decisões e eu vou balizar suas decisões, tá bom? Para que você aprenda o que é uma tomada de decisão. E assim nós fizemos. De janeiro para cá, vamos colocar assim, ela fez 14 em junho, né? Em julho, perdão, né? Ela de lá para cá evoluiu de maneira exorbitante, ao ponto da gente, você sabe disso, né? A gente bater papo com ela como se ela fosse adulta em determinados assuntos profissionais, conhecimento técnico, né? E tudo isso eu tenho certeza que não se deu através de mim, mas através do processo de tomada de decisão. Porque ali ela aprendeu que ela poderia decidir se devia prosseguir, se não devia, se deveria fazer tal curso, se não deveria, entende? E esse tipo de coisa a gente não aprende, não necessariamente a gente... Aliás, culturalmente a gente não aprende dentro de casa. Eu, por exemplo, dentro da minha casa, fui tomar decisão com 18 anos de idade, né? E mesmo assim, decisões pequenas, porque enquanto eu morava debaixo do teto do meu pai, quem mandava era ele. Sim. Você falou sobre criação de filho. Sim. Eu acho que tudo aqui vai estar correlacionado. Não está fugindo do assunto não, tá, gente? Está correlacionado a atrair aquilo que se espera ou que se deseja. Só que a gente tem que tornar um ambiente... E aí que está o pulo do gato. A gente tornar um ambiente propício a isso. A gente identificar. Ninguém consegue consertar algo ou buscar uma qualificação, buscar uma ajuda, enfim, eu acho que a palavra é reconhecimento. Então a gente precisa fazer uma autoanálise onde a gente está. Aonde a gente está? O que trouxe a gente até aqui? Para onde a gente quer ir? E o que a gente precisa para chegar até lá? E a partir desse mapeamento, a gente precisa ter clareza. Ele vai para... Eu não vou falar que ele quer ir não, tá? Ele vai para Disney ano que vem. A partir desse planejamento, não que seja só um planejamento, desse sonho, ele tem que ser fomentado para ser um desejo ardente. A gente já falou por isso. E a partir daí, ele vai começar as tomadas de decisões dele, baseada nos erros do passado, que não fizeram que ele conhecesse a Disney ainda. Exato. O que ele fez de errado? Ou a gente ganha, ou a gente aprende. Com os erros passados, eu falo muito pro meu filho, você tem que errar. Eu vou falar sempre do meu filho, tá, gente? Porque é o meu discípulo. É minha herança e é a minha flecha que eu tenho preparada para lançar. E é muito difícil isso, a gente dificultar o papel do filho. Eu acho que se eu fosse falar duas funções paternas, educar, que está instruir, e dificultar. Mas como é difícil a gente dificultar a vida do nosso filho? Porque
ninguém cresce num ambiente confortável, né? Não existe um marujo bom de águas tranquilas. Posso pegar um gancho? Lógico, deve. O problema não é nem dificultar, o problema é que o ser humano dificulta de forma errada. Eu já pedi perdão à minha filha por conta disso. Porque certa vez eu disciplinei minha filha porque ela pegou o estojo de maquiagem da mãe e se pintou inteira na cabeça. Ela é criancinha. E eu disciplinei. Aí, certa vez, ela pegou um talco e espalhou pela estante inteira. E eu disciplinei. Ela subiu na estante e eu disciplinei. E aí, depois de muitos anos, eu cheguei à conclusão de que ao fato de eu ter disciplinado ela por essas ações, eu enviei um recado muito claro para ela, né? No caso da maquiagem, né? Ela era criança, mas qual era o intuito dela se maquiar? Não sei, modelar a mãe? Ficar bonita? Ficar bonita, E aí eu vou lá e disciplino ela. Qual foi o recado que eu mandei? Se for ficar bonita, né? Você não merece ficar bonita. Exato. Não sei, se for a mãe, você não é igual a sua mãe. Quando ela subiu na estante de casa, se arriscar é errado, está disciplinado. Eu não cheguei, eu não expliquei, eu não sentei, entendeu? Eu não coloquei o porquê que ela estava sendo disciplinada ou não, né? Hoje eu e a minha filha, nós somos cúmplices quase. A gente senta, a gente bate papos por horas, né? E eu sou velho chato, né? E ela tem uma paciência danada comigo. E hoje eu consigo enxergar esses erros e conversar, ao invés de tomar atitudes que vão limitar a vida da minha filha. Por isso eu falei assim, ó, dificultar a vida dos filhos, às vezes a gente tenta, às vezes as circunstâncias nos obrigam, tá? Por exemplo, você pega uma pessoa que teve extrema dificuldade na infância. Se essa pessoa, essa extrema dificuldade imprime na vida dessa pessoa o principal ingrediente para o sucesso, que é a inconformidade. Muitos vão chamar o conceito que eu vou colocar agora, Marcos, de ambição. Porém, a pessoa que cresce num ambiente extremamente dificultoso, ela é inconformada, ela quer sair do lugar onde ela está e ela quer ir além. E dificilmente ela vai se sentir saciada. Quando ela crescer mais um pouco, ela vai ficar inconformada com o que tem e vai querer além. Porque ela sabe aonde ela esteve e ela sabe aonde ela pode chegar. Esse que é o grande impulsionador. Uma criança que aí eu concordo contigo, que cresce num lar confortável, somos pais, a gente faz isso. Ela acaba não tendo essa inconformidade. Ela cresce numa zona de conforto. Eu vou pincelar sobre 2 pontos que você colocou. Fala. Zona de conforto e depois de inconformidade, né? Por isso que é muito importante, e eu tenho aprendido isso, a celebrar os processos, as pequenas vitórias. Porque, como eu falei, a vida, ela é o que se passa enquanto você programa seu futuro. Essa é a vida. Então, fantástico. Se você ficar inconformado, e a inconformidade, concordo que ela vai te motivar para trazer você do ponto A ao ponto B, isso vai te levar a uma melhoria constante. Mas se você não parar e você não souber desfrutar de cada conquista, de cada momento, você vai ser um eternamente descontente. Nunca vai estar suficiente para você. Então, vamos pegar o gancho da criança que nasceu, né, num lar desprovido de apoio, nem vou entrar no mérito de financeiro não, mas de apoio ou de qualquer outra dificuldade. Eu vi um exemplo esses dias de uma água, né? E essa é a reflexão que eu quero chamar nesse vídeo aqui para cada um fazer. A gente tem uma água vendida no mercado, no supermercado, que custa em torno de 99 centavos.
Essa mesma água ela é comercializada numa padaria de R$2 a R$3. Essa mesma água é vendida num restaurante a R$5. E essa mesma água você encontra no aeroporto de R$10 a R$15. É o mesmo produto. O que muda o valor é o ambiente. Então, se você hoje se encontra estagnado ou se você se sente desvalorizado, provavelmente você está precisando mudar de ambiente. Faça essa reflexão. Porque nem às vezes não é o valor que estão te dando. É simplesmente você estar no ambiente errado. Como você falou, se você não for um descontente, se você não quiser almejar algo melhor, provavelmente você vai ficar jogado de lado. Mas não culpe as circunstâncias. Procure você algo melhor, procure você se desenvolver, procure você estar com pessoas que te valorizam. Procure relacionamentos saudáveis. Você não precisa ficar só aturando aquela pessoa reclamando, quem te trata mal. Todo o ambiente vai te... Como eu te falei, é difícil, gente. Se desenvolver dá trabalho, crescer dá trabalho, dói. E a gente quer uma zona de conforto. Mas se... dói. Como dói se desenvolver? É bom, né? Ficar confortável é bom, né? É confortável, é bom. Não, dá trabalho, mas é tão prazeroso quando você consegue identificar uma limitação e como você consegue... Olha o que eu vou falar, não é tratar não, mas se desenvolver, como você ver melhoria. Hoje eu celebro cada melhoria. Hoje eu consigo celebrar. Hoje mesmo a gente teve umas arestas para apontar aqui e a gente compartilhou isso. E hoje a gente consegue discutir sem brigar porque a gente está se autoconhecendo. A gente tem buscado isso. E isso vai levar a gente para outro patamar. Por isso que eu falei, mais uma vez, falando sobre lei da atração, é muito importante passar pelo autoconhecimento. Se você não conhecer o que te limitou para você não ter conquistado o que você queria até aqui, não vai acontecer nada. Se você não vê qual foram as... Ninguém tropeça em pedrinha. O pessoal tropeça em montanha. Pedrinha você vai pisando. Mas essas pedrinhas muitas vezes vai te machucando ao ponto que não deixa você caminhar para uma escalada. Observe aquilo que está te dificultando você passar para outro nível que provavelmente você vai alcançar voos maiores. Vida conjugal. O que tem vida conjugal? Assim, no momento em que a gente casa, que a gente constitui um matrimônio, né? A gente deixa de ser dois para ser uma só carne, né? Enfim, e nessa trajetória de crescimento, de atração daquilo que se sonha, né? De desenvolvimento pessoal, profissional e financeiro, a gente precisa pensar de forma única, mesmo sendo duas pessoas. Porque somos uma só carne. É um desafio. Você é, né? Porque eu sou casado, você também é. Então a gente eu posso dizer que a gente pode falar com conhecimento de causa sobre isso, né? Por conta dos projetos que já tivemos, da forma como nos envolvemos. Eu acredito que muitas pessoas têm essa dificuldade também, né? Trazendo à memória aqui uma informação que eu dei no nosso primeiro episódio, né? Sobre uma literatura fantástica chamada Mindset, e que não existe certo e errado, né? Pessoas com mindset de crescimento, aqueles que provavelmente estão assistindo o nosso vídeo agora, estão dando like, estão compartilhando e apertando o sininho. Esses têm mindset de crescimento. Verdade. E as pessoas de mindset fixo, que também não estão errados, entendeu? Que preferem a segurança de um bom emprego, preferem ter a instabilidade de uma carteira assinada, de todos os seus benefícios, e que querem crescer assim como os de mindset fixo, porém sem correr muito risco. Esses pensaram um pouquinho mais, mas também vão apertar o like aí, clicar no sininho e compartilhar esse conteúdo. Bacana? Então, Marcos, algumas pessoas que são casadas, bacana isso, né? Algumas pessoas que querem arriscar, querem fazer algo, pensar um pouco fora da caixa, né? Empreender, e o companheiro pensa de forma diferente, né? Eu já tive a oportunidade até de estudar muito sobre, né? De passar por algumas literaturas. Você já indicou algumas fantásticas, como
as 5 linguagens do amor, que é muito super indicado sobre, para que a gente possa entender nossos cônjuges, né? Como é que você acha que uma pessoa pode se comportar querendo crescer, querendo arriscar, querendo enveredar no projeto, mas seu cônjuge pensa de forma oposta ou não na mesma proporção que ele? Joguei no fogo não, né? Se for, você pergunta para mim. Não, vamos lá. Então, eu vou falar da minha experiência, né? Sim. Como se fala de casamento, eu acho que cada um tem a sua experiência própria, porém, o sucesso deixa rastro. Então, se você não precisa, se você tem com quem modelar, se você tem passos para seguir, por que você não usufrui disso? Mas vou me ater à parte de empreender, né? Se um cônjuge, independente se é homem ou se é mulher, né, não está preparado ou não apoia, enfim, o outro quer porque quer fazer o papel, não vai dar certo. Eu acho que essa é a palavra. Verdade. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não, como é que você vai caminhando dois se não estiver de acordo? Se um quer ir para o Rio, outro quer ir para São Paulo, não vai. Um vai voltar, um vai para o Rio, mas vai voltar solteiro, que vai meter o pé. Então, assim, eu acho que se eu pudesse dar uma dica, é você envolver essa pessoa minimamente. E também eu acho que assim, e não julgue, tá? Porque na maioria das vezes as brigas, os confrontos simplesmente são expectativas não correspondidas. Eu acho que, eu sempre falo isso, sempre dá para falar melhorzinho. As palavras são as embalagens das ideias. Tem como você colocar de uma forma melhor para aquela pessoa entender. Se você tem um projeto que arde no seu coração, e se você não compartilha minimamente com o seu parceiro, não vai dar certo, porque é um projeto único, é um projeto solo. Então, se você pegar essa pessoa e você colocar ela no lugar dela, falar, amor, eu preciso andar com isso, mas desde o momento que você pegue se você não andar comigo, não vai dar certo. Eu preciso que você entenda aonde eu tô, aonde eu quero chegar e com quem eu quero chegar. Se você falar para ela que se você não for, eu vou caminhar sozinho, você vai estar assinando uma sentença praticamente de divórcio. Agora, é necessário também você escalar esse projeto para ela. O que você tem em planos, com quem você vai, como você vai, que eu acho que à medida que você vai dando ferramentas para ela ter a ideia, porque vai passar novamente por uma crença limitante. Se ela não conseguir ver de fato que aquele projeto seu tem condições de ser viabilizado e concretizado, aí vai ser muito difícil também você arrumar apoio. Mas se você colocar de forma clara, pacífica, paciente, eu acho que você tem toda a sorte do mundo de conseguir de colocar a semente no coração do seu cônjuge. Eu acredito também, concordo plenamente contigo, Marcos. Eu acredito também que uma das formas de se amenizar e resolver o engajamento de uma esposa, de um marido que não tem a mesma mentalidade de crescimento que o outro, seria começar com pequenas práticas. Você apresentar pequenas vitórias. Pois né? É ser mensurável, né? Exato. Né? Você começa com pequenas vitórias. Então imagina só eu chegar para uma pessoa de mindset fixo, vamos supor que minha esposa fosse, né? E hoje era tão louca quanto eu, tá? E aí você fala assim, Anderson, quanto que você busca ganhar por mês? E aí de forma muito louca eu falo assim, 1 milhão. Se eu falar isso ao lado da minha esposa, hoje ela já não acha mais estranho, mas para uma pessoa que tem um mindset fixo, ela olha para a cara do marido, principalmente se estiver passando por dificuldade. Principalmente. Que vai olhar e no momento ela vai fazer aquele julgamento. E o pior julgamento que existe são das pessoas próximas. Porque o julgamento de pessoas próximas fere, atinge, porque elas sabem aonde tocar. Então, para quem almeja um crescimento e tem esse problema, né, não vou chamar de problema, tem essa característica no seu cônjuge, comece com pequenas práticas, pequenas vitórias. Né? Um exemplo, quer fazer uma renda extra, se for um homem,
Começa a vender alguma coisa, chega com dinheiro dentro de casa, né? Reinveste aquele valor, multiplica aquele investimento. Quando a pessoa for ver, você já tem algo muito maior do que quando você começou. Você não precisa começar grande, você precisa pensar grande. Sim, é verdade. Né? Comece pequeno, continue rápido, né? Mas pense grande. E eu tenho certeza que a sua esposa ou o seu marido vai junto com você. À medida que você vai vendo, você vai tendo, né, um resultado tangível, concreto, não tem como o seu cônjuge ele deixar aquilo de lado, ele não entender e não ver que está dando certo. Porém, se faz necessário você também trazer o seu cônjuge para o jogo, pedir ajuda. Por mais que você seja autossuficiente, pede sugestão sobre aquilo, traz ele para o jogo. Quando tem unidade, a probabilidade de dar certo é muito maior. Até porque a probabilidade de ter fracasso também existe. Então, se tiver dois andando, se um cair, você tem outro para levantar, cara. Então, se você quer começar algo do zero, sem incluir o seu cônjuge, sinceramente, cara, eu acho que você não deve começar, mano. De boa. Verdade. Se você mas o meu cônjuge ele não me apoia. Cara, então não faz. Não faz. Conversa, tenta, porque assim, o convencer é justamente isso. O convencer é vencer com. Eu falo muito isso, a gente discute, não é brigar, é eu externar o meu ponto de vista, ele externa o dele também. Às vezes um convence o outro, um vence com o outro, ele fala, a teoria dele faz muito mais sentido que a minha. A gente tem que ser mais ouvinte, gente. A gente tem que ser mais ouvinte. Eu falei isso hoje mais uma vez. Quando a mensagem chega, a gente tem que se segurar o ímpeto de responder prontamente, digerir aquilo, para depois você falar com mais calma. E se tratando de cônjuge, tudo vai passar por paciência. É exercício contínuo, cara. A paciência, eu acho que é a essência da parada. Vamos. Fala. Não, eu ia fazer uma colocação no assunto sobre cônjuge, mas eu acho que ficou bacana. Não, sim, eu acho que a gente falou. Eu acho que se falar mais, a gente vai entregar alguma coisa que não cabe nesse episódio. Exato. A gente está falando de empreender. Então vamos falar agora de relacionamento, amigos. Que te levam para outro nível. Não, na verdade, vamos falar dos nossos amigos, não dos relacionamentos que te levam para outro nível. Isso vai ao decorrer. Mas eu quero pontuar aqui as dificuldades que uma pessoa que quer realizar enfrenta. Vou dar um exemplo, até nós dois, a gente tem um amigo em comum que realizou muito antes de nós e que a gente, de forma pejorativa, acabava mexendo com ele. Sim. A gente falava, a gente não conseguia enxergar o que ele estava fazendo, né, naquela época. Mas hoje a gente olha para trás e vê que ele, dentro da nossa rede de relacionamento, ele foi a pessoa que mais realizou. Ele foi a pessoa que mais obteve resultados. Né? E isso é muito bacana. Entender isso. Eu vou ter até a oportunidade de qualquer dia me consertar com ele em relação a isso. E muitos enfrentam isso. A gente enfrenta. Uma pessoa no nosso círculo de amizade olhar para a gente, olhar e ver aonde a gente quer chegar. Qual é a intenção no projeto, o objetivo do projeto. E acaba falando assim, cara, vocês são loucos. E se não fala, age como se nós fôssemos. E se não age, comenta com a pessoa do lado. Né? E essas atitudes acabam não acabam nos diminuindo, né? Nem freando as nossas ações. Porém, acabam atrasando a vida daquele que acaba julgando, acaba criticando, e algumas das vezes, para algumas pessoas, tem que frisar isso, algumas não, algumas tratam a opinião alheia igual a anúncio. Né? Exato, tratam a opinião alheia igual a anúncio no YouTube, ignore em 5 segundos, entendeu? Outras não, outras se acham diminuídas por isso. Então, e eu acho que a maioria, infelizmente, não se sente diminuídas, mas se sente, não vou falar desamparadas, né? Mas não tem aquele apoio. Porque a crítica de alguém que você não conhece pode até te afetar
dependendo do tom, né? Dependendo do conteúdo. Mas de um amigo, de um familiar, da onde se espera um apoio, vem muito mais. Por isso, mais uma vez, o quanto é necessário você desenvolver o autoconhecimento. Porque eu sou um que sofri muito, durante muito tempo da minha vida, com uma necessidade de aprovação e uma grande dificuldade de dizer não. Então, por vários momentos da minha vida, eu tive em lugares que eu não queria estar. Eu falei sim para pessoas que eu deveria falar não. Não é nem que eu queria não, que eu deveria falar não. E eu precisava de aprovação para tudo que eu fizesse. Por exemplo, falar aqui, um tempo atrás, era impossível. Não com medo de errar, mas com medo de errar em público. Aí entra a necessidade de aprovação. E eu venho aprendendo, venho buscando conhecimento, que aquele que precisa, aquele que vive por elogio ou por aplauso, ele cai na primeira crítica, ele cai na primeira acusação. Então, assim, é como a motivação. Se ela vier, é muito bom, mas a disciplina é muito maior e muito melhor. Eu preciso de disciplina. Se eu tiver disciplina com motivação, eu vou voar. Mas se eu não tiver motivação, eu vou fazer do mesmo jeito. Porque eu aprendi que adulto faz o que precisa ser feito, criança faz o que gosta. Se a gente deixar a nossa vida no controle ou no apoio dos outros, as pessoas não querem ver você bem, mas nunca melhores do que ela. Os nossos amigos, os nossos familiares, infelizmente, não vão ser todos, gente. Isso não tem nenhum problema. Tem muitas pessoas que não querem, a gente falando, crescer dá trabalho, se desenvolver dá trabalho. Tem muita pessoa que não quer, beleza. Mas não deixe desanimar por falta de apoio. Se você precisar de apoio, cara, se você não entender que é com você mesmo e Deus, e você precisa de... Aí sim, a galera fala que aves voam com aves da mesma plumagem. Por isso que você precisa de um ambiente, você precisa de pessoas que você viveu até agora, trouxe até onde você está. Para você ir a outros lugares, você vai precisar de outras pessoas, de novos apoios. É como a gente fosse fazer uma viagem do Rio Grande do Sul até o Nordeste. Você não vai com o mesmo combustível. De cidade em cidade, você vai precisar abastecer. Esse abastecimento, eu faço uma metáfora como fosse pessoas e ambiente. Porque pessoas magoam, machucam a gente, mas pessoas também nos apoiam, nos abençoam. Mais uma vez, faça uma reflexão, o ambiente que você está inserido. Se você não está crescendo, você está morrendo. Vou pegar um gancho no que você falou aí. Na hora que você falou, veio o complemento na minha mente na hora. Você falou assim... Como é que é? Você falou sobre pessoas. Pessoas não... É você e Deus. Foi isso que você falou? Sim, é você e Deus, né? Porque pessoas não levam fé em você. É verdade. Porque muitas vezes nem você leva fé em você. A verdade é essa. Nem você acredita no seu potencial. Mas o recado que o Marcos colocou aqui, ele é verdade. Tá? É você e Deus. Quando você entender isso, ninguém te segura mais. Porque desistência não é opção. Processo é necessário. E resultado é inevitável. Então, a hora que você colocar na sua cabeça que você só depende de você e de Deus para alcançar o que você quer, ninguém mais te segura. Exatamente isso. Exatamente isso. Aqui a gente podia estar falando aqui por horas e horas e horas, mas sempre vai voltar à convicção. Se você não acreditar, esquece. Identifica o que está te atrasando, o que está te acorrentando. Identifica isso o mais rápido possível, cara. Você pode aprender e deve com os erros dos outros, com os nossos erros, para você não cometê-los. Errar faz parte do processo. Continuar, não. A gente deve errar rápido, o mais barato possível, para passar para outro nível. Enquanto a gente não identifica, tudo passa pela identificação, ninguém vai reconhecer algo que não tem ciência. Identifique-se, passa, se pergunte, o que eu fiz chegar aqui? Cada um tem um sonho, quer seja de conquistar algo, quer seja de empreender, quer seja de perder peso, quer seja de casar. A gente pode ficar aqui enumerando sonhos e sonhos e sonhos. Mas se você não conseguir identificar a sua limitação, qual foi a sua pedrinha, que você não conseguiu conquistar isso até hoje, não vai valer de nada. Tudo que a gente trouxe até aqui, tudo que a gente tem buscado,
não vai valer de nada. Passe é um processo de aprendizado e de autoconhecimento. A partir daí, tudo vai fluir naturalmente. Amém. Vamos colocar aqui, Marcos, dar algumas dicas. Eu acho que é muito bacana, né? Tudo isso que vocês viram, que vocês assistiram até agora, é fruto, é resultado de, não vou colocar anos não, tá? Mas de um processo contínuo de desenvolvimento consciente, racional. A identificação da necessidade de se desenvolver e a busca por esse desenvolvimento. Aconteceu comigo, aconteceu com o Marcos, né? E isso pode acontecer com você também. Eu não estou aqui colocando que essas dicas vão fazer com que você adquira riquezas e monte patrimônio, não. Mas são dicas que vão mudar a sua maneira de pensar, vão mudar o seu mindset.